Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Tá todo mundo bem? Preparados para mais uma semana de muita aula, muito foco? Tá conseguindo organizar o seu material de estudo, as suas horas, né, assistindo às videoaulas e tudo mais? Tá dando tudo certo? É sempre importante você conseguir manter tanto o foco, né, dessas horas que você tem estudado, que você tem feito seus mapas mentais, né? Muita gente já fazia isso nas aulas presenciais e isso é muito bacana, né? Então você só tá dando continuidade a esse processo e assim, uma dica que eu te dou é organize o seu tempo. Isso é imprescindível, tá? Para uma questão mesmo de conseguir, né? Manter um foco maior, trabalhe com organização em primeiro lugar. Organização do seu material, dos conteúdos, né? Da sua pesquisa, que eu tenho certeza que você está pesquisando muito mais, que você está lendo muito mais, isso eu tenho certeza, viu? E aí então, para darmos continuidade às nossas aulas, eu comecei a pesquisar um pouquinho também, né? A respeito das nossas provas, das provas de vestibulares. E o mais interessante que os livros de vocês tanto trazem, e isso é muito bacana, o foco maior. Gente, olha só, um dos gêneros mais utilizados é o texto publicitário. E aí então eu parei e falei assim, cara, nada melhor do que a gente conseguir montar uma aula bacana para os meninos e tudo mais, explorando a ideia do texto publicitário. Por quê? Porque é muito bom fazer análise de texto publicitário. Sabe por quê? Porque ele tem uma função muito básica. A função de um texto publicitário nada mais é do que persuadir. Persuadir quem está analisando esse texto. Assim como você, quando produz as suas dissertações, você tem uma função de persuadir o leitor, de vender os seus pensamentos, né? De, acima de tudo, trabalhar com as suas argumentações. E o texto publicitário, ele consegue também, né? A questão da venda de um produto, né? Trabalhar de uma forma... Porque você tem dois tipos de publicidade, certo? Você tem a publicidade comercial e a não comercial. E aí você deve estar se perguntando, que? Exatamente, amigo. Você tem dois tipos de publicidade, eu já te adianto. A publicidade, quando ela é conhecida como a comercial, ou seja, ela tem uma função básica. A função básica dela, do ato da persuasão, de persuadir quem está analisando aquilo dali, é trabalhar com o quê? Com a venda do produto, com o incentivo ao consumo, ao consumismo, né? E aí o outro tópico é nada mais do que a publicidade não comercial. Qual é o foco de uma publicidade não comercial? É aquela que tenta... mudar os hábitos, os comportamentos sociais, né? Então ela tem sempre um foco diferenciado. Você tem uma que quer vender e a outra que quer mudar hábitos. Olha isso. Sério, é isso mesmo. Então a primeira coisa, meu amigo, que eu te peço, pega o seu material, vai para um lugar tranquilo e foca, que hoje vai ser top, bora! Segue comigo, a nossa meta do dia, meta da nossa aulinha é fazer análise de textos publicitários. Eu quero te mostrar como ele é formado, constituído, qual o foco maior dele, como ele é dividido e por aí vai. Vamos lá? Primeira coisa, coloquei pra você já, vamos trabalhar com imagem, essa coisa maravilhosa, né? Que a gente tanto gosta, que enche os nossos olhos. E aí eu coloquei pra você várias empresas, né? E essa daí... eu quero que você coloque na sua mente que nesse primeiro momento eu já trago para você uma publicidade comercial. Publicidade comercial. Por que isso daí é uma publicidade comercial? Cara, tu tem empresas gigantescas que querem fazer propaganda do próprio produto. Você tem como tópico muito maior aí a questão da própria Coca-Cola, conhecida mundialmente, certo? E olha a diferença agora. Exemplo de um texto, né, que é uma publicidade não comercial. Meu amigo, se você no anterior tinha várias empresas que tinham uma busca muito maior da venda do produto, de fazer o marketing a respeito da empresa, o que você tem aí? Diga não às drogas. Diga não às drogas. Você tem aí uma propaganda, uma publicidade em si que não é comercializar. A função dela não é vender um produto. Muito pelo contrário, a função dela é modificar, tentar induzir a mudança de um comportamento de um grupo específico, de pessoas específicas. Então, eu quero te mostrar já de cara que você tem dois grupos de publicidade. Já anotou no seu mapa mental? Espero que sim.
Dois tipos então de publicidade, sendo o comercial e o não comercial. Então já puxa a primeira setinha dentro do comercial. Qual é o foco? É a questão da própria venda do produto, né? De induzir ao consumo, né? Ao consumismo e tudo mais. Agora, diferente dessa área do não comercial. Porque qual é o foco? Já puxa a setinha. O não comercial, ele tem como um foco muito básico a mudança do comportamento. Fechou? E a gente dá continuidade. Então, amigo, já mostrei pra você. Há dois tipos de publicidade. Nós temos a publicidade comercial. Olha o que eu coloquei pra você. Qual é a função dela, né? Promover um produto ou serviço, não exatamente um produto, né? Ou serviço, e incentiva o consumo. É exatamente isso. Olha aí embaixo. A publicidade não comercial. Publicidade não comercial. Como é que ela é trabalhada? Serve-se de campanhas de interesse geral que informa, olha isso, olha a palavrinha-chave, informa, alerta para um problema ou tenta mudar os próprios comportamentos de uma sociedade, ok? Então, volta o vídeo quantas vezes for necessário, vai pondo seus tópicos, utiliza marca-texto, canetas coloridas e faça um mapa mental bem top. E aí, eu coloquei pra você publicidade. Sendo ela comercial, eu coloquei bem bonitinho. Vende-se um produto, um serviço, não tem problema. Promove-se esse produto. A persuasão, ela tá agindo ali nessa venda, certo? Nesse incentivo ao consumo para quem está analisando, ok? Olha do outro lado. Publicidade, também conhecida em alguns momentos, algumas provas de vestibulares colocam assim, a publicidade social, também conhecida como publicidade não comercial, é aquela então que ela vende uma ideia. Uma ideia, meu amigo. Ou seja, o ato de promover uma causa social é literalmente tentar o quê? Mudar os hábitos dessa sociedade, certo? Deu pra entender um pouquinho sobre isso? E aí eu continuo da seguinte forma. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo... Qual é o objetivo dos textos publicitários? Bora lá? Anunciar alguma coisa. Anunciar. Palavra básica, texto publicitário, análise de texto publicitário. Qual é a função? Anunciar alguma coisa. Então, todas as vezes que te pedirem, tanto em provas de escola, como do campo dos vestibulares, pediu lá texto publicitário, analisando bonitinho qual é a função dele, qual é o objetivo? Anunciar. Então, fazer com que uma informação torne-se pública, exatamente. Desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestações de serviço. Então aí a gente já tem a mesclagem dos dois, certo? Mas dentro desses dois, eles estão sendo alojados onde? Dentro dos textos publicitários, ok? E aí a gente continua. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, ou seja, diversas formas você pode encontrar um texto publicitário, meu amigo. E aí, como os midiáticos passando onde? Televisão, internet, rádio. Os jornalísticos, onde é que eu vou encontrar? Nos jornais, revistas, okay? Tem também a questão dos jornais online, e espalhados pelas vias urbanas, a questão dos próprios outdoors, ponto de ônibus, postes de iluminação pública, entre vários outros lugares, né? A única coisa que eu quero te mostrar aqui, nós temos diversos suportes para transmitirmos informações através de um texto publicitário. Deu para sacar? Vamos lá! Agora sim, o tipo... alguém deve estar se perguntando assim, mas como é que eu posso produzir um texto publicitário? Qual seria o tipo de linguagem que eu devo usar, Valéria? Então vamos lá. Tipo de linguagem. Com relação ao tipo de linguagem, os textos publicitários podem ser produzidos a partir das linguagens verbal, você já deve estar cansado de saber, né? Oral ou escrita, ou seja, a questão mesmo do falado, né? Do palavra em si. Texto verbal, obrigatoriamente, ele precisa, né, disso. Ou não verbal, ou seja, a questão das imagens, das fotografias, dos desenhos e até mesmo a mesclagem dessas linguagens, trabalhando então de forma mista, sendo ela verbal e não verbal. Nós temos isso de monte, várias empresas produzem assim, né? Agora, essa próxima parte é importantíssima. Quanto à função da linguagem. Em várias outras aulas, nós vimos, por exemplo, sobre as funções da linguagem, né? Há uma função referencial, emotiva, apelativa, você precisa saber disso. Teve dúvida aí? Volta em vídeos anteriores e você vai saber, fechou? Vamos lá!
Quanto à função da linguagem dos textos publicitários, ela pode ser abordada de várias formas. Basta saber qual é o nosso foco, ok? Quem é o nosso público-alvo para essa produção. Aí sim a gente tem uma constituição desse tipo de linguagem. E aí eu continuo. Você tem lá, por exemplo, uma linguagem referencial, quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real. E nós temos lá uma linguagem emotiva. Quando é que isso acontece? Quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio da forma emotiva ao leitor, né? Trabalhar os sentimentos e tal. Nós temos também a linguagem apelativa, ou também conhecida como conativa. Qual é a função dela? Quando o texto tem o objetivo de convencer alguém a fazer algo, né? Alguma compra e tudo mais, que é conhecido também como retórica. Então, pense comigo. Tudo vai depender do público-alvo que eu estou produzindo. Por isso, nós temos essas diversas funções da linguagem dentro do texto publicitário. Deu para sacar? Vamos lá! Agora, a estrutura. Como é que nós podemos estruturar o texto publicitário? Então, o texto publicitário ele é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura e slogan. Valéria, como assim? Eu quero te mostrar que ele tem uma estrutura básica. Só que a própria empresa ela pode fazer esses moldes a respeito, né, dessa produção em si. Uma imagem que chame a atenção, um texto que seja focado no objetivo, né, da própria empresa, a ser passado ao leitor, a pessoa que está analisando aquilo como um todo. O slogan que chame a atenção, óbvio, a intenção maior de um texto ligado à publicidade é a persuasão, né? Então, eu continuo. A assinatura é o nome do quê? Do produto, serviço e do anunciante, ok? O slogan, como já dissemos, é um enunciado conciso, né? E de fácil associação ao produto ou à lembrança do mesmo. Isso você já tem aí de base seu, ok? O título é um enunciado breve com o objetivo de captar o quê? A atenção, do leitor, incitando a sua curiosidade, né? Nossa, eu vou pesquisar mais sobre esse produto, eu vou comprar, eu preciso desse produto, tá aí a lei do consumo, né? O texto deve incitar no consumidor o quê? Interesse, amigo, é isso, publicidade é interesse. O desejo por aquilo, a vontade, né, do que está sendo oferecido. Você precisa que seja surgido dentro de você essa vontade de adquirir esse produto, né? E aí a gente vai passando, olha lá. Qual é a estrutura, então, disso tudo? Eu coloquei para você o slogan, pense na sua vida. O texto argumentativo, né, pequenininho ali, a questão da imagem, você tem ali do outro lado, o logotipo, e você tem uma estrutura do que é, né, esse texto em si. Eu coloquei, fiz uma pesquisinha rápida e tudo mais, alguns slogans criativos e tudo mais de grandes empresas, certo? A Apple, por exemplo, utiliza lá o Think Different, ou seja, a questão do pensamento, né? Pensamento diferente e tal. Você tem lá a empresa Axie, a primeira impressão é a que fica. Açúcar Alegre, a doce alegria da vida. Cheetos, é impossível comer um só, é verdade. Colgate, sorriso saudável, sorriso Colgate. Danoninho, vale por um bifinho. Red Bull te dá asas. Sport TV, o canal campeão. Gente, são empresas que trabalham, investem muito na parte dessas frases criativas, frases de impacto. Lembra daquela? Amo muito tudo isso. E aí, é de quem? Qual a empresa? Aguardo no comentário, viu? Olha lá. Aí coloquei pra você algumas imagens, né, que circulam na internet e tudo mais. E aí eu coloquei assim, é muita areia. 7 vitórias consecutivas no Dakar. E aí você tem um carro, né, que literalmente a própria imagem, essa história do ditado, né, é muita areia pra tal coisa e tudo mais. Gente, aí tá dizendo que leva-se tudo e tudo mais. É a venda do produto, né, é incitar, fazer com que eu queira adquirir esse carro, comprar esse carro. Olha o próximo.
sonhar é natural. E aí você tem uma bela moça e ela está ali num campo, de olhinhos fechados, provavelmente tendo esse sonho num ambiente natural, né? Bem campestre, uma coisa maravilhosa. E aí você tem lá uma empresa que está tentando vender o produto. É isso. Te dar vontade, né, dessa aquisição do produto, ok? E aí nós temos a questão do lixo. O lixo é seu. Analisa comigo. Se fosse uma perguntinha para você. Qual é o tipo, então, daquele texto dos dois anteriores que nós analisamos agora? É uma publicidade comercial ou não comercial? Arrasou. Totalmente comercial. Agora, olha esse daqui. O lixo é seu. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Amigo, isso daí quer vender que produto? Nenhum. Ele quer trabalhar com isso aqui, ó, com a nossa consciência, né? A mudança dos nossos hábitos. E olha esse daí. Tem estilo e não fuma. Gente, olha isso, olha isso. E tu tens sempre uma razão para não fumar, a tua saúde. Informa-te sobre os perigos do tabaco, previne o cancro, ou seja, o câncer de pulmão. Eu quero te mostrar então que as propagandas, né, o texto publicitário, ele tem diversos focos, sendo ele no campo publicitário para venda de um produto, ou seja, mundo comercial, ou no campo do não comercial, que é trabalhar com uma conscientização da sociedade. E aí, deu tudo certo? Gostou? Eu deixo um beijo enorme para cada um de